Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Guanambi. Disciplina em Matéria-Prima Agroindustrial. Curso Tecnologia em Agroindústria, terceira T. Docente, Karen Guimarães de Oliveira. Discente, Robson de Queiroz Domingues e Giovanni Alves Ramos. Cadeia produtiva do alface. O alface é uma hortaliça folhosa que pertence à espécie Lactuta sativa da família Asteraceae de origem asiática. É uma planta herbácea que apresenta crescimento em formato de roseta. Se desenvolve bem em temperaturas amenas. Importância. O alface é a segunda maior hortaliça mais consumida no Brasil, tendo uma produção em torno de 908 mil toneladas por ano, perdendo apenas para a produção de tomate, gerando no mercado em torno de 8 bilhões de reais, empregando mão de obra de 40 pessoas por hectare. A produção do alface se concentra mais no Nordeste, em torno de 9,9% da área plantada, no Sudeste, 18,9% da área plantada, e no Sul, com 19,6% da área plantada. Sul e Sudeste representam mais de 60% da área plantada, de 20% do total da produção. Da área total de hortaliças folhosas, de 850 mil hectares de cultivar, aproximadamente 49,9%, 86.857 hectares, são destinados para a produção de alface. O plantio mais utilizado para a produção de alface é o plantio convencional a campo aberto, empregando a semeadura direta em canteiros com espaçamento de 1 metro de largura e permite a colheita mecanizada, ou então a utilização do transplantio de mudas, que são cultivadas em bandejas contendo substrato nutritivo para serem transplantados para o campo. Outra forma de cultivo é o mulching, na qual se emprega plantio em campo aberto utilizando uma cobertura plástica sobre o solo. Essa cobertura vai impedir a perda de água e controlar o microclima do solo, diminuindo o tempo de colheita do alface e aumentando a sua produtividade. As principais variedades de alface são a americana, o alface lisa ou repolhuda lisa, o alface mimosa, o alface romana, o alface roxa e o alface crespa. O alface americana apresenta formação de cabeça com folhas grossas, enquanto o alface lisa apresenta formação de cabeça compacta com folhas lisas, enquanto o alface mimosa não apresenta formação de cabeça e suas folhas são alongadas e lisas. O alface romana apresenta folhas grossas e duras com não formação de cabeça. O alface roxa apresenta folhas longas, não formação de cabeça e de coloração roxeada. O alface crespa apresenta folhas soltas, crespas, com a não formação de cabeça. Dentre essas cultivares, a mais consumida é o alface crespa, com a taxa de aceitação em torno de 52% pela população, seguido do alface americana, com em torno de 34% de aceitação pela população. O ponto de colheita do alface é variável, vai depender do tipo de cultivar, mas é normalmente realizado quando a cabeça apresenta crescimento vegetativo suficiente, estando firme, e as folhas ainda estão tenas, macias e bem atrativas. Além disso, a coloração deve ser uniforme e típica para cada tipo de variedade. A colheita é realizada tanto de forma manual ou mecanizada, ocorrendo entre 45 a 70 dias após a semeadura no campo. É realizada normalmente antes do início do pendoamento do alface. Quando se tem esse processo, o alface desenvolve sabores mais amargos. A colheita é realizada nas horas mais frescas do dia para manter a taxa de frescor e diminuir a taxa respiratória. A colheita manual emprega a utilização de uma faca, na qual se realiza um corte rente ao solo, abaixo das folhas basais da planta. Na colheita mecanizada, utiliza coletadeiras com sistema de pás cortantes, que realiza o corte rente ao solo, transportando a hortaliça em sistema de esteiras para ser armazenada em caixotes plásticos. O alface tem uma taxa respiratória em torno de 10 a 20 ml de dióxido de carbono por quilo por hora, a 5 graus Celsius, e a produção de etileno é muito baixa, menor que 0,1 microlitros por quilo por hora, e a relação superfície-volume é elevada, em torno de 50 a 100 cm² por centímetros cúbicos, e o coeficiente de transpiração é em torno de 680 a 8.650 mg por quilo megapascal. O etileno vai provocar um efeito no alface chamado Russell Spotting, que é uma desordem que leva ao escurecimento enzimático das folhas e proveniente à morte celular. Esse escurecimento é devido à enzima polifenoxidase, que oxidou compostos fenólicos e condensou quinona, provocando o surgimento de manchas escuras de coloração marrom. O transporte do campo ao galpão de embalamento packing house pode ser feito por carriolas adaptadas ou então caminhões isotérmicos refrigerados para manter a taxa de frescor ou então carros abertos. A forma de transporte escolhida vai depender da localização do packing house. Operações no galpão de embalamento. No galpão se tem a recepção da hortaliça, que é feita em salas refrigeradas para manter o frescor e diminuir a taxa respiratória da hortaliça. Nesse galpão é determinado um padrão de qualidade sensorial desejada, na qual é verificada a aparência, a cor, a firmeza, o aroma e a ausência de lesões no alface. Em seguida, o alface é separado de acordo com seu peso, cultivar e tamanho. A lavagem do alface pode ser feita tanto de forma manual como mecanizada. Na mecanizada, utiliza um equipamento que se estende por todo o sistema da casa de beneficiamento, enquanto a manual utiliza tanques azulejados. Para o processo de lavagem, o alface primeiro é desfolhado, em seguida é realizada a pré-lavagem, sendo por aspersão, utilizando o sistema de chuveiro, ou então por imersão em tanques. A água utilizada em ambos os processos deve estar na temperatura de refrigeração, para diminuir as taxas respiratórias da hortaliça. Após a pré-lavagem, o alface é sanificado com uma solução de hipoclorito de sódio a 100 partículas por milhão. Essa solução tem a função de remover micro-organismos que são provenientes do campo ou do manipulador. O
alface fica em contato com essa solução em torno de 15 minutos e a temperatura da solução deve estar a temperatura de refrigeração. O alface é enxaguado com água clorada 2 partículas por milhão e tem a função de remover o cloro residual dessa solução. O alface são colocados em centrífugas para ser centrifugado para remover a água residual que está presente em suas folhas. Padronização e classificação. Os produtos agrícolas são caracterizados por uma série de atributos quantitativos, que é o tamanho e peso, e os qualitativos, que é a forma, a turgidez, a cor, o grau de maturação, sinais de injúrias, presença de resíduos e etc. Esses atributos são adotados como medidas limites para estabelecer os padrões de qualidade do alface. Classificação é separar o produto em diferentes categorias de qualidade de acordo com suas peculiaridades, comparando aos padrões estabelecidos. A classificação permite o enquadramento sobre diferentes aspectos, como as espécies, as cultivares, os atributos físicos, os defeitos e peculiaridades do alimento. Tratamento fitossanitário. Para que as hortaliças se mantenham em condições de ser comercializadas e consumidas, é essencial que sejam tomados vários cuidados no campo. Essas medidas de controle preventivos estão relacionadas com o manejo da unidade, bem como evitar a injúria das plantas. A rápida retirada das plantas do campo, o uso extensivo de refrigeração, são medidas que dificultam o desenvolvimento de doenças. Os tratos culturais básicos nas conduções das culturas, como a adubação, a irrigação, podas e capinas, devem sempre levar em consideração seu efeito nas plantas e em sua produtividade, sem esquecer das doenças e pragas. As doenças causadas por fitobactérias, elas ocasionam perda na qualidade e na produtividade das plantas, do interesse econômico. A mais importante medida de controle é a preservação da água de contaminação na cultura pelo uso de matérias propagativas, sadia e de qualidade. Embalagem. A embalagem adequada é aquela capaz de acondicionar e proteger o produto contra danos mecânicos e ambientais. Para tanto, devem ser sempre limpas e não provocar alterações internas ou externas nas hortaliças. O uso dessas embalagens, corretamente elaboradas para as folhosas, podem contribuir para a manutenção de sua qualidade em decorrência de danos físicos, reduzindo a perda. Entre as possibilidades de uso de embalagens atualmente disponíveis, as mais indicadas são as caixas de plástico grandes, tipo contentores, vazados, de fácil higienização, paletizáveis e de grande durabilidade. Essas embalagens são mais utilizadas no transporte para os mercados ou feiras livres. Tipos de embalagens. Temos as embalagens tradicionais, que são sacos ou filmes plásticos, bandejas. Com a aplicação de novas tecnologias, temos as embalagens ativas e as embalagens comestíveis. Essas embalagens protegem e contêm as folhosas, facilitando também o transporte, a distribuição, o armazenamento, com o mínimo de danos aos produtos vegetais. Rotulagem. A rotulagem consiste na identificação do alimento e do produtor. O rótulo deve conter as informações obrigatórias sobre a origem do produto, como o nome do produto, o local de origem, a inscrição oficial, o peso líquido, a data de embalagem e entre outros. Armazenamento. O armazenamento refrigerado usualmente é realizado em ambiente com a temperatura inferior a 5 graus, sendo assim prolongando a vida de prateleira ou a vida útil do alface, e também reduzindo a atividade biológica, o crescimento de micro-organismos e reduz também a transpiração das folhosas. Se possível, manter o alface sob refrigeração de 0 graus a 2 graus, uma alta umidade relativa de 90% a 95%, que é o modo ideal de manter sua qualidade pós-colheita. Refrigeração. A temperatura é a principal condição ambiental que influencia na qualidade do produto. Temperaturas altas irão acelerar a respiração e a perda de água, causando a redução da qualidade do alface. Em condições de refrigeração com a temperatura muito baixa, causam danos pelo frio ou congelamento, por as folhosas serem bastante sensíveis. Então, a temperatura deve ser controlada durante a refrigeração, com uma umidade adequada para manter a sua qualidade. O alimento sobre atmosfera modificada altera a atmosfera dentro da embalagem e, com o uso da atmosfera controlada, consiste no controle de gases, reduzindo o metabolismo de micro-organismos. O transporte é feito em caminhões exotérmicos, em condições ideais de temperatura e umidade relativa.
novas tecnologias em pós-colheita. Com avanços tecnológicos e maior socialização das tecnologias, as hortaliças minimamente processadas são apresentadas de várias formas, isoladas ou em associação com outras hortaliças, sendo embaladas em sacos plásticos ou bandejas, sobre atmosferas modificadas ativas ou passivas. Dentro dessas embalagens, temos as embalagens ativas, que avisam se o alimento está sofrendo algum tipo de alteração, e as embalagens comestíveis, que são coberturas e filmes comestíveis que podem ser definidos como uma camada fina e contínua de substâncias alimentícias, formando ou depositando sobre o alimento. A irradiação, mais conhecida como pasteurização a frio, é um processo não térmico que pode ser utilizado de maneira eficaz para eliminar ou reduzir a população de micro-organismos patogênicos para níveis aceitáveis em alimentos crus, como a alface. E o tipo de irradiação mais utilizado é o raio gama. O metilciclopropeno, o MCP, é um composto volátil comercializado em forma de pó. Ele age através de fixação preferencial ou receptor de etileno, bloqueando os efeitos do etileno proveniente de fontes internas ou externas das folhosas. Referências.